uma jornada de empreendedorismo por necessidade, né? O pequeno escritório de contabilidade que eu falei que tinha surgido em uma pequena sala, tinha transformado num escritório bem estruturado com mais de 40 funcionários. Estudem, porque na vida a gente pode perder absolutamente tudo. O que você jamais perderá é o seu conhecimento. Então, aos 26 anos, eu tinha me tornado um jovem milionário. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e já te convido a se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece, porque o episódio de hoje está imperdível. Aproveito também para fazer um agradecimento especial a Carol Pfeiffer, que nos cedeu aqui gentilmente o seu estúdio para gravar esse episódio. Muito obrigado, Carol. E também quero agradecer ao nosso patrocinador, o Espaço da Audição. Você sabia que 1 a cada 3 pessoas acima de 65 anos tem perda auditiva? E 1 a cada 10 pessoas, independente da idade, tem perda auditiva? E que menos de 10% das pessoas que têm perda auditiva sabem? A perda auditiva é um dos principais fatores de risco do desenvolvimento da demência, então é muito importante você cuidar da sua audição. O Espaço da Audição traz os melhores profissionais para fazer a sua avaliação auditiva. E caso apresente uma perda auditiva, traz a melhor tecnologia em aparelhos auditivos super discretos, com preços extremamente acessíveis, à prova d'água, robustos, muito eficientes, que vai te devolver a sua autonomia e a sua qualidade de vida. Obrigado, Espaço da Audição, por estar conosco nesse projeto. E hoje nós temos um convidado super especial que sabe tudo sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Afinal de contas, é o maior empreendedor dentro do segmento, fundador da Espaço Laser, né? Uma das grandes redes conhecidas em todo o Brasil e também na América Latina. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, Cláudio, nesse estúdio tão especial da nossa Shark Tank, Carol Pfeiffer. É sempre uma alegria. Carol é uma pessoa que a gente admira. Aliás, nós estamos juntos em alguns projetos, mas vamos falar um pouquinho aqui de empreendedorismo e do setor de bem-estar e saúde, algo que eu gosto de falar. Fundamos a companhia há 21 anos atrás. 2025 marca aí, agora em abril, 21 anos de existência, então atingindo a maioridade. Nossa, é uma longa história, né? Muitas coisas aconteceram nesse período. Nos conta um pouquinho a sua trajetória, afinal de contas, eu vi que você veio de uma origem humilde, ali no bairro de Pirituba, é isso? Começou empreendendo junto com seu pai em uma contabilidade? Exatamente, na verdade, a história começa da minha família, na verdade, meus pais, na rua José China, ao lado da igreja matriz de Pirituba, numa casa simples, humilde da periferia de São Paulo, que não tinha telhado, né? Era uma laje que quando chovia, lógico que não me recordo disso, eu ouvia a história do meu pai me contando, quando chovia ele tinha coleção de baldes em casa, porque chovia mais dentro do que fora, então ele foi comprando balde para dar conta de tanto que gotejava dentro da casa, da casinha que a gente vivia, mas na jornada, e aí você me colocou, tem uma sequência aí até esse momento, mas é uma jornada de empreendedorismo por necessidade, né? Como a maior parte dos empreendedores no Brasil, né? Exatamente, você tem uma quantidade importante de empreendedores que empreendem por necessidade. E no caso do meu pai especificamente, contando com a minha força de trabalho para ajudar a acontecer, porque não havia condição de contratar um outro profissional para ajudar na jornada que ele tinha, já fracassado anteriormente num pequeno escritório de contabilidade que ele tinha. Eu costumo dizer que meu pai era um excelente técnico, um excepcional comercial, vendia muito bem o que ele sabia fazer, mas um péssimo gestor. Então, a primeira iniciativa no escritório de contabilidade dele, ele até andou bem, mas teve um problema muito sério por erro de gestão e acabou fracassando. E aí tem uma história que ele volta a ser empregado, trabalhar na usina, muda para Jaboticabal porque era uma forma de eu ajudar a família, porque passei a estudar no colégio interno, então estudo, alimentação, residência, absolutamente 100% custeado pelo Estado, mas mandando um pouco o relógio mais à frente, e na decisão de voltar a São Paulo, e meu pai decidindo voltar a ser um empreendedor, porque afinal de contas só com o salário não estava dando para viver, ele me convida, na verdade faz um desafio, olha, eu quero retomar minha jornada no escritório de contabilidade, você me ajuda nessa jornada? Eu falei, absolutamente sim. Mas nós temos um desafio aqui, porque eu não faço nem ideia o que é contabilidade. Na verdade, eu tinha uma pequena noção, porque meu pai, desde muito pequeno, me lembro que era muito pequeno, ainda no primeiro escritório, me levava, às vezes,
depois da escola para o escritório, para brincar dentro do escritório com as coisas que tinha ali, a máquina de escrever, que já não existe mais. Já brincava fazendo razonete, né? E olha que a brincadeira como é que era. Eu não sei se você se recorda, eu acho que você entende um pouco do negócio, mas no bendito livro diário, que era feito com gelatina, a transferência de informação, então você batia em ficha tríplice no papel carbonado, que era colocado sobre a gelatina, e depois sobre a gelatina colocava a folha do diário, e livro Razão, né? E que você depois tirava e transferia a informação. Então, meu pai, para deixar o brincando, na verdade, não era uma brincadeira, que era um trabalho sério, porque dentro do escritório todo mundo odiava fazer esse trabalho. E eu achava aquele divertido para burro, para abrir a gelatina, pôr ali as fichas tríplices em cima da gelatina. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa fase da vida, eu devia ter no máximo 10, 12 anos, que meu pai me levava para ficar com ele, estar um tempo ali dentro do escritório. Isso foi maravilhoso, porque de alguma forma eu fui tomando contato com o mundo corporativo, com a atividade de trabalho. É algo que eu recomendo, inclusive, sabe? Para quem é pai e tem filhos pequenos, se puder dar um pouco desse espaço para o filho conhecer, mesmo aquele que é empregado. Algumas companhias têm feito esse trabalho que eu acho extraordinário. Um dia onde você traz seu filho para conhecer o lugar onde o seu pai e a sua mãe trabalham. Eu acho que isso é incrível. Até porque eu acho que muito do que vai acontecer com a pessoa profissionalmente, né, vem ali da infância. Né? É isso. Ele vai entender a importância de trabalhar. Isso não pode ser um problema ou ser algo ruim. Tem que ser algo bacana, que ele goste de fazer e que se sinta feliz enquanto estiver no ambiente de trabalho. Mas já na segunda jornada, então, eu lembro de ter falado com meu pai, eu te ajudo, vamos junto, mas você vai ter que me ensinar. Eu aprendo, você me ensina, eu executo, não tem problema. E a gente começa, então, uma nova jornada empreendedora numa salinha, não tinha nem 5 metros aquela sala, emprestada por um amigo dele. Por isso que eu costumo dizer todo o tempo da importância dos relacionamentos, né? O famoso network que a gente fala hoje, a gente às vezes consegue conquistar algumas coisas pelo relacionamento que se constrói. E muito disso aconteceu. Meu pai não tinha condição de alugar um escritório naquela altura. Para retomar, um amigo emprestou uma sala do escritório que ele tinha. Esse amigo tinha um escritório de engenharia. Tinha uma sala disponível, fazer, monta seu escritório aí, segue a sua vida e vai fazendo. Quando você puder começar a pagar pelo menos as contas de água e luz, me ajudar, tá tudo certo. Não tinha obrigação. E a gente começa essa jornada justamente aí, eu ajudando meu pai, eu fazendo nessa altura, não lançamento de ficha tríplice, mas nessa altura eu já tinha a famosa lançamento contábil automática, que não era o computador ainda, que era uma loucura, porque o barulho era de deixar qualquer um surdo. Eu passava o dia inteiro fazendo lançamento das fichas, quando terminava o dia para ir para a faculdade. Tem que fazer uma avaliação auditiva para ver se não perdeu sua audição. De repente, eu vou ter que fazer aqui para ver se isso não prejudicou meu sistema auditivo, é verdade. Mas aprendendo muito com meu pai, ele, lógico, uma parte dentro do escritório, outra parte na rua, buscando aqueles clientes que tinha perdido no passado, então de novo relacionamento e trazendo cada dia um novo cliente, um pequeno. Nosso escritório natural de pequeno escritório de contabilidade era a pequena empresa, a gente tinha nem a média, era a pequena empresa que a gente se propunha a atender. E a gente começa essa jornada, e eu tinha uma jornada, na verdade, uma jornada dupla, né? Era durante o dia com meu pai nesse escritório, uma pequena sala que a gente chamava de escritório, e à noite na faculdade de Direito, porque eu tinha mudado meu drive durante o Colégio Técnico Agropecuária. Eu me envolvi no movimento estudantil, durante a fase do Colégio Técnico, e entendi que cuidar de planta era algo extraordinário, mas afinal de contas o que era bacana mesmo era cuidar de gente. Porque no movimento estudantil a coisa que a gente mais fazia era se relacionar com pessoas, discutir a política que até então... Foi no início dos anos 80 ali? Nós estamos falando do ano 1984, quando a gente começa o processo de redemocratização no Brasil, a rediscussão da política, trazer o jovem de novo para discutir a política que tinha desaparecido e a reimplantação dos grêmios estudantis que também tinham sido proibidos. Então, com a liberação pelo novo regime democrático dos grêmios estudantis, o nosso trabalho era convencer os estudantes do ensino médio a implantarem os grêmios estudantis nas escolas estaduais. E com isso eu viajei praticamente o estado de São Paulo inteiro aos finais de semana, falando com jovens, explicando da importância, e aquilo para mim brilhava os olhos. Ali você já interagia que negócio com todo mundo bacana já. é esse? Então, naquele momento eu me lembro dessa reflexão, eu adoro agricultura, eu acho isso extraordinário plantar e ver a transformação que a planta proporciona à produção, mas talvez eu possa ajudar um pouco mais a agricultura ajudando as pessoas que plantam. E aí, como opção de estudo, que eu sempre me preocupei em formação, e acho que é uma recomendação importante que eu posso dar para gerações que estão chegando, estudem, porque na vida a gente pode perder absolutamente tudo.
que você jamais perderá é o seu conhecimento. Então, a forma de você estar cada vez melhor é estudando. Então, nessa minha forma de pensar, e a condição que eu tinha de melhoria de vida era pelo conhecimento, eu entendi que eu precisava mudar de drive. Então, da agricultura eu fui para o direito, entrei no Lago São Francisco. Então, a minha jornada noturna de estudo era no Lago São Francisco, onde eu ficava até às 11h30 da noite. Eu era, via de regra, um dos poucos alunos que ficava até a última aula, até o último minuto. Onde normalmente tinha 4, 5 alunos, não mais do que isso. Todo mundo em barzinhas à volta. Era algo divertido, a famosa lista que eu tinha mandato para assinar para todo mundo. Barzinhos, né? Então eu ia assinando como presença para todo mundo que estivesse ali. E a coisa aconteceu isso por durante 5 anos. Então, olha que interessante, 5 anos de jornada de formação acadêmica, junto com a jornada dupla no escritório de contabilidade. Que também te ajudou muito na contabilidade. Mais do que isso, eu costumo dizer que eu fiz 2 faculdades simultaneamente. Eu fazia à noite direito, mas durante o dia eu fazia a faculdade de contabilidade, onde aprendi princípios básicos. Inclusive, ao final da jornada, eu já sabia fazer fechamento de balanço, eu conhecia todas as rotinas do escritório de contabilidade, mas a parte mais bacana desse processo de pequeno empreendedor, né? O pequeno escritório de contabilidade que eu falei que tinha surgido em uma pequena sala, tinha se transformado num escritório bem estruturado, com mais de 40 funcionários, com áreas bem definidas. Então, eu tinha o departamento de pessoas para fazer folha de pagamento das empresas, eu tinha o departamento fiscal, onde a gente rodava toda a parte dos livros de entrada e saída e prestação de serviço para os clientes, o controle de nota fiscal, o departamento societário, onde a gente fazia o controle e construção de contratos sociais, alterações contratuais, e o departamento especificamente contábil, onde a contabilidade efetivamente rodava. Cabia a mim essa gestão. Mas como você aprendeu a fazer gestão? Porque as pessoas pensam que para saber fazer gestão teria que fazer uma administração de empresas, tal. Como que você aprendeu a fazer gestão? Deveria, não, tem que fazer. Eu acho que talvez se você tivesse que voltar ao filme aqui, a faculdade que tenha me faltado tenha sido a faculdade de administração de empresas. No fundo, eu acabei aprendendo na marra, na prática, na verdade, né? E depois tendo que estudar muito sozinho para entender alguns conceitos básicos de gestão que ao longo da jornada eu fui aprendendo. Então, o combinado de direito com contabilidade, um pouco eu também fui fazendo exercício de aprendizado, inclusive olhando como as empresas que a gente atendia, porque, veja, eu tinha informação dos nossos clientes por dentro, né? A contabilidade tem esse benefício, eu sei nos detalhes o que aquele empreendedor está fazendo. E os números já dizem se há uma boa gestão ou não. E mais incrível, eu conseguia ver processos de crescimento. Aquilo me deixava absolutamente de olhos, meu Deus, que novo mundo é esse do empreendedorismo? O cara começa do zero e vai crescendo e transforma e tem mais funcionários e abre filiais. Para mim era incrível. Eu tinha um cliente que, na verdade, se tornou um grande amigo, aliás, grande maioria dos nossos clientes desse escritório de contabilidade, a gente acabou criando um grande laço de amizade e proximidade, que inclusive me permitiu na fase seguinte um novo projeto, que era fazer o escritório de direito, a construção da minha base, né? Quem seriam os meus primeiros clientes como advogado? Os clientes do escritório de contabilidade, por óbvio. Mas eu conto logo à frente como é que isso aconteceu. Mas um processo que me chamou a atenção, e por isso que eu comecei a olhar muito empreendedorismo, porque eu via os clientes mudando de vida e mudando o meio onde ele estava inserido. E tinha um cliente, um amigo querido, chamado Rafael D'Angelo, que tinha uma distribuidora de charutos, toda a parte de charutaria. E eu vi o processo de crescimento dele e a forma como ele conduzia. O escritório, depois que ele montou, que era para mim um escritório inacreditavelmente incrível, lindo, maravilhoso. Vai ser um dia eu vou ter algo parecido como isso. O dia que eu tiver dinheiro, se prepara que eu vou fazer isso igual. Mas não tinha dinheiro, só tinha o sonho. Mas tudo começa com o sonho, né? Mais ou menos isso, mas no fundo, sem perceber, é engraçado como isso acontece. No fundo, no escritório de contabilidade, com a liderança do meu pai, a gente foi fazendo um negócio crescer. Porque, como eu disse para você, de uma pequena sala, a gente cresceu o escritório de contabilidade, ficou um grande escritório de contabilidade, mas era um escritório bacana que, inclusive, melhorou a nossa condição de vida. A família passou a ter uma condição de classe média, mas tendo condição, inclusive, de comprar um carrinho, poder viajar. Meu pai teve condição de construir a casa própria nossa de novo, que a gente já não tinha mais. Então, esse escritório foi o caminho para isso que mudou a gente um pequeno empreendimento, né? Mas tem um ponto importante que você falou, que eu acho que é fundamental para um empreendedor começar tendo familiaridade pelos números. Porque normalmente é o que as pessoas menos se interessam, né? Terceiriza tudo, mas essa familiaridade com os números eu acho que é um pilar muito importante para quem quer começar a empreender. Até para saber o que pedir.
Porque normalmente quando você tem uma empresa com diversas áreas, é importante que você tenha pelo menos o conhecimento básico do que você está pedindo, com quem você está trabalhando, ainda que você contrate o melhor profissional especialista do que tem que ser feito, porque ninguém é obrigado a saber 100% de tudo. Aliás, é importante que a gente tenha isso em mente como empreendedor, né? É bom que a gente contrate pessoas que os melhores que a gente, em skills que eu não sou tão bom, para que o negócio prospere de forma positiva, para complementar a atividade, para ser melhor. Mas, minimamente, eu tenho que ter noção da área que está funcionando, especialmente quando se fala de números. Então, sim, Paulo Moraes sabe ler um balanço, Paulo Moraes sabe analisar se tem distorção, se tem algo que está fora do padrão, olhando números. Isso é uma realidade. Muito do que eu aprendi na faculdade, entre aspas, de contabilidade da vida real. Com meu pai. Mas tem uma jornada aqui ao final da faculdade de Direito. Nessa fase, eu ainda tive a oportunidade de viver em Portugal, porque nessa altura, já casado, o primeiro filho, a mãe quis que nascesse em Portugal, no país de origem dos pais dela. Eu falei, ok, vamos, mas o que eu faço lá, né? Não se preocupe, meu pai conhece boas pessoas lá, ele vai arranjar um bom emprego para você. Como de fato aconteceu. Não era um grande emprego, mas foi um emprego bacana, onde assumi a condição, pelo meu conhecimento de contabilidade, da gestão financeira de uma pequena agência de turismo. E que estava, inclusive, com sérios problemas de números, porque o líder... Aí você estava em casa. O líder e CEO da companhia de turismo, ele era excepcional, mas ele não era muito bom gestor, ele não sabia analisar margem do resultado, o famoso CMV, se estava vendendo com resultado positivo ou negativo, e simplesmente vendia sem analisar muitos números. E a agência de turismo estava com sérios problemas nessa questão. E eu fui mudando aos poucos e melhorando a condição de resultado da agência. Foi uma jornada bacana, fiquei por 2 anos e meio lá, mas para não perder viagem e acreditando de novo no conhecimento, eu descobri que havia um curso de pós-graduação em Direito Comunitário na Universidade Clássica de Lisboa. Falei assim, eu vou lá fazer também. Então, eu fiz um pequeno vestibular de ingresso na Universidade Clássica de Lisboa, consegui o ingresso, então minha jornada novamente, durante o dia na agência de turismo, à noite na faculdade de Direito, e com um desafio adicional, porque eu morava do outro lado do Rio Tejo. Conhece Lisboa? Não conheço. Lisboa, na verdade, ela é dividida pelo Rio Tejo. Do outro lado, na verdade, do rio, não é mais Lisboa, é uma cidade chamada Almada, onde os custos de vida é muito mais baixo. Então, a faculdade ficava em Lisboa. Então, a agência que eu trabalhava e onde eu vivia era em Almada. Eu terminava lá, pegava a balsa, porque atravessava de barco, o transporte público, né? Aí pegava o metrô, ia até a faculdade de metrô e à noite voltava. Lembra que na Europa o inverno é cruel e Lisboa é dias de London Fog, né? E muito semelhantes a Londres, onde você não vê absolutamente nada, angustiante. Mas foi uma jornada interessante, de muito aprendizado, não me arrependo de nada. Mas chegou o momento de voltar, né? A gente precisava voltar, e tem uma história que eu gosto de contar desse momento, de novo, relacionamentos. Olha como é que as coisas vão se construindo, né? Eu já com filho, o valor que eu ganhava na agência era algo que, ok, mas não era o suficiente. Aí eu descobri que eu podia, com a ajuda de uma pessoa, vender produtos, brinquedos, num quiosque dentro de um shopping. Ele me dava os produtos em consignação e eu ia no final de semana para vender brinquedo no balcão, vendendo nesse shopping. E vendendo nesse shopping, cruza comigo um amigo meu brasileiro, que me conhecia do Brasil e me viu ali no balcão. Tudo bem, isso aqui lá. E ele foi muito franco comigo. Escuta, o que você está fazendo aqui no balcão vendendo brinquedo, cara? Você estudou na melhor faculdade de Direito do Brasil para estar aqui, né? Brinquedo. Eu falei, não, cara, a vida não está tão fácil. Eu trabalho também numa agência de turismo e tal, mas eu preciso arranjar um dinheiro extra para poder dar conta das contas. Deixa de ser todo aqui, você vai demorar para crescer, cara. Volta para o Brasil. Ele já tinha uma grande empresa aqui no Brasil. Volta para o Brasil. Eu te garanto um FII mensal para você ser meu advogado, para me acompanhar. Cara, fazendo isso por amizade e respeito. Absolutamente. O correspondente hoje é $500. Eu lembro que bem claro o que representava, o que ele estava me prometendo. Então, ele me pagaria $500 por mês para eu ser o consultor jurídico da empresa dele, para ajudar em algumas questões. E me desafiando. Volta para o Brasil, que é lá que você vai se dar bem. E eu falei, ok. Talvez, vou pensar. E fiquei aquele negócio matutando. Aí, assim, eu vou voltar para o Brasil. Aí, acertamos, vamos fazer a nossa volta. Voltei para o Brasil e meu pai, quando eu cheguei no Brasil, tinha absoluta certeza que eu iria voltar a trabalhar no escritório de contabilidade com ele. E aí, eu lembro também desse dia com meu pai. Eu falei, pai, eu te amo demais, mas essa tal de contabilidade eu odeio. Já deu, né?
Não, não é. Escuta, quem conhece contabilidade sabe das rotinas repetitivas com prazos cruéis, que no meu tempo não havia computadores e a sistemática de apertar um botão e sair o resultado eram feitos de forma muito manual. Então, era um processo neurótico de cumprimento de prazos, inclusive tendo que trabalhar de madrugada para que todos os prazos fossem cumpridos. E aquilo para mim era uma tortura. Ainda Aí mais para quem tem espírito empreendedor, imagina. É muito difícil fazer algo repetitivo. Imagina. E aí, meu pai, de forma mais inteligente, vai escuta, ok, mas você vai fazer o quê? Ele falou assim, eu tenho um plano. Até pela promessa que eu tive de um amigo, eu contei para ele a história. A minha ideia aqui é, eu estudei Direito, fiz pós-graduação, vou advogar. Se eu estudei para isso, e olhando para a nossa base de clientes de contabilidade, eu vou procurar cada um deles, porque eu tenho certeza que algum tipo de serviço de advocacia eles vão precisar. E tinha uma área específica ou abraçava o que viesse? Escuta, não tem ninguém na minha família advogado. Histórico zero, jovem advogado, é o que vier, meu amigo. Falou que é de direito, eu faço, eu sou bom nisso, deixa comigo que eu resolvo. E foi assim. Você entra com o processo? Foi exatamente assim que começou a coisa. E aí, visitando cada um desses clientes da parte de contabilidade, com muita conversa, oferecendo, e olha o desafio, né? Um jovem advogado, eu tenho certeza que os pequenos e primeiros casos que eu recebi foram dados muito mais em consideração e... Vamos ajudar, né? De novo, network fazendo a diferença. Afinal de contas, é assim que o mundo se constrói. E eu fui pegando os pequenos casos, valorizando cada um desses casos que eram me passados e tentando dar o meu melhor para que o resultado, para aquele cliente que me confiou o caso, acontecesse e fosse bom. Então, inventário, cobranças, duplicatas vencidas e não pagas, eu executava, fazendo o que era possível e trabalhando bem, e barriga no balcão, né? Do meu tempo, a advocacia era feita no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, que precisava passar de vara em vara, olhando o processo físico, que já não existe difícil, e às vezes a pessoa não achava o bendito do processo nas prateleiras, era um negócio angustiante. E essa jornada foi acontecendo até que um desses amigos que a gente tem, e que a gente não pode esquecer jamais, me desafia, colocando, Paulo, ele atendia prefeituras do interior do estado de São Paulo, e falou, Paulo, está uma conversa que as prefeituras estão sofrendo uma retenção de forma ilegal do repasse que o Estado repassa mensalmente uma parcela do imposto de ICMS para os corpos municipais. Então, cada município, de acordo com a sua arrecadação, tem um percentual de repasse. E o Estado, de forma absolutamente arbitrária, sem qualquer fundamento jurídico, passou a reter uma parte disso e depositar efetivamente no extinto Banco Banespa, né, esse valor para futuras contingências, porque como havia alguns municípios que discordavam desse percentual, questionavam judicialmente e o Estado via um compromisso de cumprir, e a ideia dele era, bom, cria uma contingência aqui, se tiver alguma questão eu pago. Mas não havia respaldo jurídico para isso. E aí ele falou, olha, dá uma olhada nisso. Eu falei, ok, deixa eu dar uma estudada isso com atenção para ver se isso é possível. Meu pai tinha uma pessoa que trabalhava dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, eu fui me consultar com ele para saber do tema, e ele falou, Paulo, é verdade, inclusive, olha aqui toda a legislação, olha aqui esses índices, estava tudo documentado. Falei assim, eu tenho absoluta certeza que quem entrar com uma ação em nome dos municípios ganha ação. Aí eu falei, caramba, é mesmo? E os valores, você pode imaginar, altíssimos, especialmente para os municípios maiores. Naquela altura, a gente conseguiu convencer o prefeito de Cotia a fazer a contratação, numa condição absolutamente de êxito. Ó, liberou o dinheiro, paga, se você não liberar, problema seu. Como jovem advogado, venha, não importa que no resultado, vamos trabalhar, vamos fazer, não tem problema. E eu tinha nessa altura 26 anos de idade. Mas era um desafio muito difícil, porque não envolve só a legislação, ali envolve outros fatores. Então, mas a verdade é que eu tive sucesso. Tive sucesso e, de fato, o dinheiro foi liberado e o município recebeu os recursos ilegalmente bloqueados, como combinado também, mas nesse momento começa a entrar, será que eles vão me pagar isso? Será que é verdadeiro? E eu me recordo muito bem desse dia, a gente ligava para o banco à noite para saber o saldo. Você recorda disso? Seu saldo é... Quando a resposta veio, seu saldo é... Eu falei, minha nossa, tô rico.
Tô rico. Para que abre um precedente também. Não, e aí, junto disso, uma quantidade, no dia seguinte, uma quantidade gigantesca de municípios me procurando para fazer o processo. Então, aos 26 anos, eu tinha me tornado um jovem milionário. Graças à advocacia, pela qual eu tenho muito respeito. Não abandonei a advocacia de pronto naquele momento, aliás, antes pelo contrário, eu reorganizei o escritório de advocacia, inclusive contratando mais advogados e mudando toda a estrutura do escritório, mas com uma certeza, agora com dinheiro eu ia começar a empreender de verdade e fazer meus negócios que eu tinha tanto sonhado. Isso é curioso, porque normalmente quando alguém é muito bem sucedido numa área, ela continua, né? É. Então, porque eu lembro o drive lá do escritório de contabilidade, eu não tinha esquecido, né? E aí, ok, primeiro eu resolvi o problema interno, comprei um carro que eu até então não tinha, eu tinha uma condução que de vez em quando cismava em deixar na mão, né? Sempre comprei um carro usadinho, do jeito que era possível. Então, primeiro comprei um carro de verdade, fiz questão de comprar um bom carro. A casa que eu também não tinha, afinal era preciso ter uma casa boa para ter a família. E o resto, grande parte do dinheiro, eu falei, agora vamos para o nosso play. E comecei a olhar algumas oportunidades, então nessa jornada, as pessoas perguntam, o que existiu antes da Espaço Laser? Você chegou, foi o único empreendimento? Não, a resposta é não. Então, nessa jornada, montei uma empresa de coleta de lixos com um sócio, empresa essa que existe até hoje, porque eu vendi minha parte, mas a empresa seguiu a jornada, existe até hoje, fazendo a missão que ela foi proposta desde o início. Montei restaurantes, inclusive um deles existe até hoje, entregando a melhor culinária portuguesa na cidade de São Paulo, que deixa a gente feliz. Montei uma revista no estado da Bahia, que existe até hoje e que continua cumprindo o papel dela na mão da Verônica. Os projetos eram tão bons que estão aí, né? Isso que é a parte mais bacana, que inclusive dá orgulho. Eu tive a honra de fundar e o projeto segue, não sou mais o líder, nem muito menos sócio, mas ele segue cumprindo a missão dele, gerando riqueza, gerando impostos, gerando empregos. Isso que é bacana a gente ver. E nessa jornada agora como empreendedor e ainda cumprindo uma jornada como advogado, né, simultâneo, né, não como executivo diário nessas empresas, mas dedicando ainda um tempo importante na advocacia. O ano é 2004 e a gente se encontra no final de tarde para uma conversa com os dois outros sócios, até então que eu já conhecia de muito tempo, inclusive a gente tinha tido um negócio antes e a gente tinha uma proposta, porque naquela altura esse meu sócio, que se chama Tito, ele tinha um outro negócio que mostrava claramente que ia acabar. E ele estava bem preocupado, antes pelo contrário, até bem nervoso com a situação que ele vivia, com dificuldade financeira, inclusive. Falei, Tito, nós já fizemos alguns negócios juntos, vamos tentar achar um novo empreendimento, não se preocupe, e vamos fazer isso uma nova jornada. E nessa jornada de tentar identificar, ele me liga, Paulo, acho que eu tenho um negócio que talvez possa ser interessante, vamos olhar, avalia, veja o que você acha. E mais do que avaliar, eu tinha um compromisso com ele assumido, porque ele não tinha dinheiro para esse investimento inicial. Não se preocupe, eu vou bancar a sua parte para a gente fazer. Quando o negócio gerar o resultado, você vai me pagando conforme o próprio negócio gerar resultado. Então, com esse compromisso assumido com ele, a gente senta numa conversa final de tarde com outro sócio que é médico, olhando uma oportunidade de depilação a laser. E lembre-se que depilação a laser lá em 2004 era um tratamento restrito às pessoas com muito dinheiro no bolso, porque era um tratamento muito, muito caro. Para você entender o que eu estou falando, uma área de tratamento que hoje a gente vende na atualidade por R$ 1.500, naquela altura custava R$ 6.000. Então, há 20 anos atrás, custavam R$ 6.000. Talvez corresponda hoje a coisa da ordem de R$ 30.000. Olha que loucura que era isso. Então, só, claro, muito poucos. Algo tão incrível, tão extraordinário, que só beneficiava pessoas com muita capacidade de compra. E a gente via ali, inspirado, e eu gosto de dar mérito às pessoas, sem esconder o que de fato aconteceu. As pessoas perguntam, vocês foram as pessoas que criaram a modelagem de clínica de depilação a laser na modalidade lojas para shopping, um grande varejo? A resposta é não. A pessoa que tinha feito isso 3 anos antes da gente chama Charles Yamaguchi. Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito respeito. Um visionário, médico de formação, um plástico extraordinário, que tinha como presidente da Associação Brasileira de Laser ido aos Estados Unidos num congresso e conhecido essa máquina lá.
ao conhecer a máquina, eu falei assim, olha aqui algo incrível que posso levar para o Brasil. E trouxe essa máquina para o Brasil e, é lógico, no primeiro momento, colocou dentro da clínica dele, uma clínica de alto padrão. Essa tecnologia é de qual nacionalidade? Ela é americana, E aí, olha que extraordinário o Charles, em 2001, a cabeça dele. Vamos montar uma clínica de depilação a laser. E ele já tinha estética, porque ele é cirurgião plástico, dentro de um shopping, o Shopping Ibirapuera, a primeira loja que ele monta. E vamos estruturar isso aqui. Então, na nossa conversa de final de tarde, o médico, o Igor, referenciou justamente a existência da clínica do Charles como um modelo que a gente poderia observar e seguir para fazer o projeto. Me lembro de ter ido ao shopping para olhar, para ver exatamente o que era, e com o conceito anterior de um negócio que eu tinha tido antes, máquina, hora. Sabe aquele negócio? Máquina, hora, esse negócio é bacana, pode rentabilizar muito. Eu falei, cara, eu acho que pode fazer sentido, e eu acho que dá para replicar, olhando o modelo que o Charles tinha feito. O desafio era o absoluto desconhecimento da metodologia e do tratamento. Então, esse era o desafio desse novo negócio. Esse era o ponto de interrogação, vai dar certo ou não, era se a gente ia conseguir dar conhecimento e trazer o público para um tratamento tão incrível que era a depilação a laser. Feito isso, numa conversa muito rápida, sem muitas formalidades, como bom empreendedor, praticamente escrevendo algo num guardanapo, a gente ajusta a nova empresa chamada Espaço Laser, veja que inclusive até o nome, outra marca, e vou falar porque eu tenho muito carinho pelo Charles, a marca que ele havia criado chamava-se Depilaser. Se Depilaser, alguma coisa da marca deveria ser alguma coisa laser. E eu lembro dessa discussão que a gente foi colocando vários nomes, o que vai ser alguma coisa laser. Até que a gente chegou finalmente no nome Espaço Laser e falei, eu acho que Espaço Laser é legal, um espaço onde vai ter tratamento a laser. Fundamos a empresa na seguinte condição. O que antes era uma clínica médica dermatológica do antigo sócio, não pode haver conflito de interesse. Isso vai ter que ser transformado também em espaço laser. Vamos fazer um novo layout da clínica, colocar a placa espaço laser na frente e aí sim fazer o primeiro modelo replicável dentro de um shopping, pensando em futuro. Então a gente funda ali a primeira unidade no Shopping Morumbi, que existe até hoje, que inclusive já passou por 4 processos de visual. A gente foi ao longo da jornada fazendo a evolução da marca, né? Inclusive as cores da nossa marca foram mudando ao longo da jornada para o que a gente tem hoje como logotipia. A primeira loja. Passei em frente a ela hoje, inclusive. Então, que hoje está linda, né? Uma loja que ficou linda. Mas no começo, confesso que olhando agora, que lojinha feia. Mas naquela altura ficou até bonitinha, a gente gostava de ver a loja. Mas foi muito arrojado na ocasião, porque o custo de shopping é extremamente alto, que a gente sabe. De ocupação. Você paga 13, 14 aluguéis num ano, fora os fundos de promoção, né? Esse tipo de coisa. Que para esse negócio não faz sentido nenhum, porque o shopping trabalha com a mentalidade que em dezembro se vende o dobro, no varejo normalmente é isso, e na depilação, ali, serviço estético, isso não é uma realidade. Aliás, antes pelo contrário, o mês de dezembro normalmente é o pior mês de todo ano, porque as pessoas, a partir do dia 23, não fazem mais procedimentos estéticos, mas sim um desafio. Mas qual foi a visão aqui? Duas questões importantes da estratégia. Primeiro, a gente não tinha dinheiro para fazer grandes investimentos em marketing no processo, numa época que o marketing era feito por revista, televisão, altamente custosos. Então, não tinha internet como uma força, né? Aliás, a gente nem imaginava a internet como um canal de comunicação para vendas e construção de marca. A gente não tinha ainda essa visibilidade. Funil digital, a gente nem sonhava. O primeiro movimento feito nisso foi feito com as vendas coletivas, que inclusive a gente surfou de forma que a gente nem sabia que a gente estava entrando nesse mundo. Se quiser, depois eu conto um pouquinho dessa história, que essa história é interessante para o processo de empreendedorismo, que às vezes a gente, como empreendedor, às vezes de forma até arrogante, a gente não quer ouvir pessoas trazendo opiniões e sugestões, né? A gente se acha, inclusive, o dono da verdade. E a gente tem que aprender, às vezes, parar para ouvir e falar menos. Porque, às vezes, de pequenas falas, vem grandes ideias, grandes soluções, grandes sacadas. A Espaço Laser viveu por duas grandes viradas de conversa como essa. A primeira grande virada da companhia, inclusive em termos de crescimento, aconteceu de uma conversa que a gente não queria ouvir, e um segundo, acessar um mercado que a gente não acessava, também de uma conversa informal de final de dia com uma pessoa que era gerente de recursos humanos da nossa companhia. Olha que interessante. Eu conto essa história se você me permitir. Mas vamos lá, eu estava falando um pouco dessa jornada, então a gente começa com duas unidades e apenas uma máquina. Porque, afinal de contas, a máquina custava já naquela altura $120 mil.
Então era muito dinheiro para ter uma máquina parada, porque a gente não tinha nem volume para ter uma máquina ali parada para atendimento, então a gente fazia uma jornada dupla da máquina, né? Segundas, quartas e sextas a máquina funcionava na loja de rua, que antes era a clínica dermatológica. Terças, quintas e sábados essa máquina trabalhava no shopping, que só podia entrar depois das 10, quando os shoppings permitem movimentação pelas docas de mercadorias e produtos. Mas é né? interessante que você construiu parâmetro, né, comparativo também. Também, lógico, isso também permitiu. Então, nessa nova jornada, começando algo do zero, tendo que panfletar na cancela do shopping. Quem nunca, né? Empreendeu, começou... Para que as pessoas, pelo menos, fosse lá conhecer o nosso negócio, para a gente contar. Esse foi o desafio, na verdade, todos os sócios foram, esposa, todo mundo junto na empreitada da panfletagem. E a jornada era interessante, porque hoje, veja, a gente chega hoje a atender quase 70 pessoas por dia, por unidade, na Espaço Laser. Naquela altura, a gente comemorava à noite, no restaurante do shopping, quando a gente conseguia atender 4 pessoas. Era motivo de comemoração nossa. As coisas como são construídas no processo de empreendedorismo, a gente vai aprendendo e construindo. Porque as pessoas não conheciam, não sabiam o que era. Eu acho que esse é o grande desafio do novo, fazer as pessoas conhecerem e não terem receio daquilo. Exato. E a primeira percepção das pessoas era justamente assim, bom, é muito mais caro do que eu pago hoje, por algo que eu não conheço. Não sei se isso vai ser efetivo ou não, se vai me fazer bem ou não, sei lá, minha pele pode ser danificada ou não, né? Enfim. Você está falando das objeções que até hoje são válidas. Olha que interessante, essas eram objeções lá em 2004 e ainda são no ano de 2025, por incrível que pareça. Com tudo que foi feito, com toda a divulgação e processo de democratização desse tratamento, muitas pessoas ainda hoje desconhecem, têm dúvida da eficácia do tratamento, se efetivamente ela acontece ou não. E a terceiro ponto de dúvida, e olha que interessante, as pessoas acham que o primeiro é o preço, mas não. Por isso que a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque às vezes você oferta o produto pensando que tem que ofertar preço, mas não é preço que você tem que ofertar, você tem que falar muito bem do que é o produto, mostrar que efetivamente ele é bom, para depois só falar de preço. E essas eram as dúvidas lá, naquele tempo. Então, como é que você quebrar essas objeções que eu estou te contando? Com relação à percepção de dor, dói, não dá, eu só tenho um jeito, fazendo a pessoa experimentar. Então, a gente testava e oferecia o teste gratuito para a pessoa, para que ela experimentasse, olha, para perceber dor, se funciona. Acabava ali a questão. Uma brincadeira que era feita, uma brincadeira entre aspas, mas era uma estratégia que a gente tinha inicialmente, antes de dar as sessões de forma gratuita, como a gente faz hoje, o primeiro tratamento de entrada, a gente propunha fazer a aplicação em apenas uma axila. De forma que a pessoa, dias depois, percebia que só crescia pelo de um lado e o outro não. Tinha efeito comparativo. Então, a percepção de resultado era clara. Aí voltava, escuta, agora precisamos resolver. Então, tá bom, agora vamos conversar, né? Vamos conversar e vamos ajustar aqui o tratamento, já que você percebeu que de fato funciona. E é lógico, por fim, a questão do preço, a gente mostrava claramente que, inclusive, nos dias de hoje, quando você olha, quem ainda está acreditando que cera e depilação, a lâmina é bom, acha que é mais barato, está cometendo um erro clássico de contabilidade, erro de contabilidade. Porque se uma sessão de cera custa, em média, hoje R$ 89, R$ 90, hoje ela é capaz de contratar com a gente cada sessão por mais ou menos esse preço, um pouquinho mais. E detalhe importante, lembra que se você utiliza a metodologia antiga, você vai fazer isso toda a sua vida útil, enquanto você não quiser o pelo onde ele está nascendo. Então tem que fazer a conta de todo esse período, e não apenas do período que você paga o tratamento. Essa percepção é mais difícil das pessoas, né? De pensar no longo prazo. Ao longo prazo. E tem uma conta adicional que as pessoas também não fazem conta, que hoje tem que ser levado em conta. Tempo. Quanto tempo eu gasto cada vez que eu tenho que pegar meu carro, combustível, tempo, parar, voltar, podendo trocar isso por um tratamento que por mês é exatamente quase a mesma coisa, que depois de, em média, 6 ou 7 sessões, você vai resolver praticamente de forma definitiva. O que vai acontecer ao longo da jornada é que não é que volta o mesmo pelo. A gente, ao longo da vida, vai sofrendo variações hormonais, tá? Especialmente em algumas regiões do corpo. Por isso que o homem, naturalmente, e aqueles que têm mais de 30 anos, se colocarem a mão bem devagarinho aqui na orelha, vão sentir uns pelinhos que enchem o saco, né? Pois é assim mesmo, não vai ter como fugir disso. E a forma de resolver isso é com laser, né? Então, se você fizer 6 sessões, vamos fazer a conta rápida. O que é mais barato, o cera ou o laser? E a gente faz essa conta.
E normalmente a cera custa de 10 a 15 vezes mais caro do que o laser. Sem falar economia de tempo, a pessoa que está depilada está sempre pronta, ela não precisa estar se preparando para nenhum momento. Zero problema, eu vou para a praia, eu vou namorar, o que seja, eu estou pronta. E o homem, igual, porque afinal de contas, hoje os jovens já entenderam os benefícios. Ou você acredita que jogador de futebol nasceu de peito limpo de natureza? Isso é interessante, né? Desmistificar também essa questão. Então posso falar das duas grandes viradas da Claro, companhia? por favor. Eu acho que traz muito ensinamento nesses dois momentos da companhia em termos de aprendizado. Primeira grande virada da companhia, a companhia nesse momento ali deviam ter no máximo 11 unidades, não mais do que isso. Um dos sócios, que eu te falei que é o Tito, que é o grande amigo de uma vida comigo, um dia, ele tinha separado, estava naquele momento com uma pessoa, com um relacionamento com uma pessoa, e ele disse para a gente, olha, eu já não me recordo o nome dela, falou, ela gostaria de marcar uma reunião para apresentar um projeto novo, algo diferente, e aquela pouca vontade, eu falei assim, ai meu Deus do céu, um projeto diferente, e aí, lógico que respeito ao nosso sócio, não, ok, vamos marcar então, vamos ouvir, mas já articulado mentalmente, vou liquidar essa reunião rapidamente. E a menina começa a mostrar ali o que seria o novo projeto dentro de tecnologia, a ferramenta, como funcionaria o processo de venda, que era incrível, que você quer lá, e eu falei assim, bom, agora eu vou matar essa reunião. Quanto custa o famoso startup do... Não vou finalmente, né? Quanto vai custar para dar o startup desse negócio? Eu imaginava que ela fosse falar um valor absurdo, eu falei, então, valeu, obrigado, infelizmente a gente não tem condição nesse momento, mas obrigado por ter vindo. Esse eu já tinha desenhado, né? E ela foi muito mais esperta, muito mais inteligente, assim, não custa absolutamente nada. Nada? Opa, agora. Como nada? Como nada? Vamos lá, desmarca meus compromissos que eu sou todo ouvido. Aí a gente implanta o sistema, se vender, eu tenho um percentual da venda, se não vender, você não me deve nada. Não deve nada. Nada. Bom, entre nosso sócio, totalmente no risco, bora aí. Vamos fazer. Lembra que eu falei para você que tinha 8 unidades, né? 8 ou 9, talvez 10 unidades nessa altura. O primeiro dia que a gente subiu a promoção do dia, e aí eu vou falar também um pouco desse ponto, que às vezes a gente demora para perceber, e naquela altura a gente está muito fixado na venda, mas na verdade a ferramenta não é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de geração de lead. E aí vem o processo de aprendizado que vem ser lead, e como deve ser pensado o custo de aquisição do cliente. O primeiro dia que a gente subiu a nossa promoção de venda, entre aspas, nessa ferramenta, a gente vendeu 1.800 tratamentos. 1.800 tratamentos com o tamanho de clínicas que a gente tinha, sem call center, sem estrutura de atendimento, sem equipes, você pode imaginar a loucura que tornou a nossa vida. Primeiro, para já as pessoas ligavam pelo telefone, tentando agendar o que tinham comprado, e o telefone sobrecarregou, não conseguia mais falar. Então, a primeira sensação é cair num golpe. Em razão disso, passaram aí nas unidades. E aí fazendo uma loucura na porta das unidades para atender, que era uma loucura. O sócio Tito, que é um querido de origem portuguesa, de forma pragmática, falou, porra, pá, tira essa porra do ar imediatamente. Eu falei, não, Tito, pelo amor de Deus, agora é o contrário. Agora a gente deixa a CCR lá, a gente compra a máquina, a gente monta call center, a gente estrutura a empresa, contrata mais gente e pega o acelerador, vamos surfar essa onda. Foi exatamente o que a gente fez. Tanto é que a gente se tornou e foi no setor de serviço, dentro desse canal, o maior vendedor de pacotes. É algo parecido com as coisas dos Groupons lá? Então, a ferramenta é venda coletiva, Groupon, Urbano, todas as ferramentas. Que, infelizmente, que foi uma ferramenta extraordinária para a gente de transformação, então, em pequeno espaço de tempo, com essa nova estratégia, a gente saiu lá de 8, 10 unidades para quase 30 unidades. Olha a aceleração que esse mecanismo que a gente não queria ouvir, que a gente estava convencido que era para tirar da mesa da sala rápido. Olha o não errado que a gente ia dar se a gente não atende. Se não tivesse a palavrinha-chave ali, né? Porque a gente foi o primeiro a entrar na ferramenta. Quando você é o primeiro, você tem os benefícios. A gente saiu na frente de um monte de gente. Algumas pessoas depois começaram a ver a ferramenta funcionando, mas chegaram atrasados. A gente já estava bem posicionado dentro das ferramentas como a principal empresa do setor dentro do processo. Mas olha que tristeza que aconteceu. As empresas que passaram a olhar para aquilo como nova mina de ouro, erraram na estratégia. Por quê? Porque já havia um desafio de se vender mais barato para atrair o cliente. O erro foi acreditar que aquilo era venda e não uma forma de captação do cliente para estar no seu ponto de venda, para então você oferecer o produto correto para ele. E a gente, desde o início, entendeu claramente
Por isso que a gente colocava um valor bem baratinho do que a gente vendia ali. Não, chamariz, né? Que era para trazer o cliente. Por quê? Porque, inclusive, de novo, gestão com indicadores, a gente media o resultado de conversão de cada pessoa que aparecia nas nossas unidades. A gente sabia que o cliente, ao chegar com o cupomzinho dele para executar o serviço que ele havia comprado de forma bem baratinha, 40% a gente convertia numa nova área com o preço correto. E era mais vantagem fazer esse primeiro investimento do que investir em mídia, né? Para aquisição do escuta, cliente. ROI na veia, né? ROI na veia. Coloquei 1, colhi 10. Fácil de medir, eu sabia o nível de conversão que eu tinha. Quanto mais girar aqui, mais eu vou faturar. Virou uma ferramenta extraordinária de geração de receita para a gente. E a gente surfou essa onda. Só que, infelizmente, que eu estava contando, algumas pessoas passaram a utilizar essa ferramenta de forma incorreta. E, em razão do erro, passaram a não entregar o que prometiam. Então, você passou a ter muitos casos sendo relatados de pessoas que compraram pelos esses veículos e não recebiam, ou não eram bem atendidos, ou chegavam no restaurante que havia comprado, afinal não podia ser atendido no dia, não entregava. Em restaurante acontecia muito isso? Muito, né? Muito. Então, o que aconteceu com essas ferramentas? Entrar em descrédito. Então, a partir do momento que elas entraram em descrédito, o que aconteceu? As pessoas passaram a deixar de acessar elas. E com isso, o nosso principal canal de geração de leads e não de venda passou a declinar mês a mês, de forma assustadora. E eu sou um cara, pela formação que eu te contei, contabilidade, números, indicadores, e olhando o que vinha acontecendo mês a mês, e nesse período ainda é um período que eu ia só às quartas-feiras na companhia para discussão estratégica do que a gente fez, eu ia apoiar em algumas questões que precisavam ser resolvidas. Eu lembro de ter tido uma discussão importante a partir de um novo dado adicional que foi colocado nesse assunto. O ano aqui é 2014, e nesse ano a gente tinha a Copa do Mundo. Copa do Mundo, mês de junho. Então, o principal canal de geração de leads em declínio, vem a Copa e o Brasil praticamente para. Praticamente para e os clientes sumiram das nossas clínicas. Pela primeira vez da história, a gente mostrava um DRE negativo. Resultado vermelho. E com esse resultado e com os indicadores que estavam por trás, mostrando para a gente que claramente a gente estava com um problema de fundamentos da companhia. Os leads estavam desaparecendo. Mas ali você já não tinha uma base para começar a trabalhar recorrência? Não, a gente até trabalhava, mas não de forma tão estruturada, afinal de contas, também curva de aprendizado. A gente nem sabia organizar os dados de forma correta. Aliás, a gente nem tinha a ferramenta, tecnologia adequada para organizar, impactar. Tudo curva de aprendizado como empreendedor que vai na raça, né? Mas o principal desafio era, no meu principal canal de geração de leads morrendo, tomei um resultado negativo pelo mês que foi. Foi o primeiro baque ali, né? O futuro dizia claramente, nós vamos quebrar. E aí, essas horas de estresse que é importante que a gente tenha reflexão, né? Quando você tem esse olhar de problema, você não olhar só o problema, mas olhar a forma como resolvo. E aí, numa reflexão estressada de um final de semana, voltamos à segunda-feira, os 3 sócios, eu vi o pensamento e está absolutamente correto. Escuta, uma ferramenta era uma geração de lead, vamos tentar, com a mesma metodologia, trazer os clientes com a estrutura que a gente já tem de 30, 40 lojas, que já tem uma massa crítica bacana. E como é que era o processo? Buscando um modelo de marketing de referência. Então, não tem nada de novo aqui. O marketing é um marketing de referência conhecido, tradicional, descrito na doutrina do marketing como uma estratégia de captação de clientes. A gente passou a impactar cada cliente que visitava nossas unidades, que era o nosso cliente habitual. Olha, quer indicar aqui alguns amigos seus, se você indicar, a gente dá de presente para ele, naquela altura, 10 sessões de tratamento, então, o tratamento completo da axila. E com isso, e o trabalho gigantesco dos times para um novo aprendizado, porque às vezes o desafio das boas ideias é a forma como você executa. Aliás, boas ideias só são boas ideias quando bem executadas. Porque se elas não forem bem executadas, podem se tornar, inclusive, péssimas ideias. Exato. A gente consegue, então, retomar um processo de geração de leads agora com a nossa base de cliente, indicando novos clientes que viriam às nossas unidades para receber gratuitamente o tratamento, mas que a gente sabia que a gente media. Primeiro tratamento, primeira sessão, 40% de conversão, na segunda, 25%, na terceira, 15%, e a partir dali, um residual. A gente sabia exatamente qual era o processo e como a gente devia se comportar no processo de venda, de conversão desses clientes que tinham recebido o tratamento. E aí, novamente, retomamos o crescimento da companhia, mantendo a companhia de pé, seguindo em crescimento, e com esse enorme aprendizado, como disse para você, de uma ideia e de uma conversa
que inclusive a gente não queria escutar. Isso é bem interessante. Esse é um processo. Segundo momento importante da companhia, que eu costumo dizer que também de conversa, que a gente às vezes procura, às vezes não dá tanta atenção. Eu lembro no final de tarde, o gerente de RH nosso veio para minha sala e eu sempre fiz a minha gestão, que a gente costuma falar de forma verdadeira, gestão aberta. Quer sentar ou falar alguma coisa, não tem problema nenhum, senta aí, se eu estiver disponível, senta, vamos falar. Ok, se eu estiver atrapalhado, qual é o tema, se for muito urgente, análise de urgência, né? Qual é o tema? Se algum urgente, senta já, se não for urgente, podemos falar em 10 minutos, se estiver muito atrapalhado, podemos falar amanhã, fazer o análise do tema, será muito importante, mas final de tarde, eu falo, posso falar com você? Senta aí. Vocês têm reparado que a gente só atende mulheres? Cara, esse é um tratamento de mulheres, né? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que se a gente passasse a falar, inclusive a gente podia ter uma clínica só para homens, acho que os homens poderiam fazer depilação, afinal de contas o homem faz barba todo dia, que não deixa de ser uma depilação. A gente pode pensar em outras áreas de tratamento para o homem. Caramba! Puxa lá a base de dados nossa, nessa altura a gente já tinha a base de dados mais ou menos organizada. Quanto o nosso público é homem? Menos de 1%. Tem uma oportunidade na mesa. E aí, nessa altura, eu lembro que um monte de gente achou que eu estava ficando louco. Você está louco? Montar uma clínica para homem, que você quer lá? Eu falei assim, não, vamos fazer. E, no fundo, até, eu acho que eles não estavam entendendo. Eu falei assim, não estou querendo montar uma rede de clínicas para homem. Não sou louco também, né? Mas eu preciso mostrar para o público que o homem pode se depilar e deve se depilar. Então, vamos lealtar uma loja, uma pop-up, que a gente costuma dizer, vamos montar uma loja lealtada para o público masculino. Põe lá figuras de homem, um atleta, põe cervejeira, organiza a loja, vamos repaginar a loja toda, deixar bonita, num lugar bacana, nossa loja dos Jardins. Vamos chamar a imprensa para falar do novo lançamento, para causar o negócio. Vamos criar na semana do lançamento uma campanha em toda a rede, que naquela altura não era tão grande, mas já era uma rede, para falar que traga seu marido, traga seu namorado para se tratar, se vier vai ter um desconto especial para receber o tratamento. E a gente fez, de fato, esse lançamento do dia que eu estou te falando, com a imprensa, festa, do jeito que eu sempre gostei de fazer as coisas que devem ser sempre comemoradas e com muita energia. Varejo é energia total. Se você não tiver isso, a premissa é que algo está errado. Então, indicadores, processo, mas energia. Varejo desconectado não vai vender. E com essa energia toda, com esse movimento, com todo mundo falando do tema, a rede toda falando do tema, em uma semana a gente aumentou o volume de vendas para o público masculino em 20%. Isso é curioso, porque também existe um certo preconceito também, né, do homem entrar numa clínica de depilação. Imagina, a gente achava que isso talvez fosse problema, mas não. Porque as mulheres, as namoradas, passaram a levar os seus companheiros. Vamos lá. Escuta, vamos lá tratar. Porque vai comigo. Você está achando que está bacana, mas eu não estou achando. Graças a Deus, elas também concordam com a gente que acham que não fica bacana com pelo. Então, o pelo bendito, pelo na orelha, faixa de barba, que normalmente dá foliculite, como eu também tinha. Agora o peito, costas, quem tem muito pelo. Está resolvido o seu problema, não precisa mais ficar pensando. Bom, não vou nem falar de cera, porque o homem é um medroso de natureza, não vai para cera, mas nem pensar. Mas esqueça a lama de barbear e resolva isso de forma verdadeira. Inclusive, os jovens estão fazendo isso de forma natural. Para você entender esse movimento, eu falei para você que era menos de 1%, né? E esse número eu posso falar porque nós já divulgamos. O ano passado a companhia faturou 1,7 bilhões de reais. E hoje, quanto representa desse faturamento? 1,7 bilhões? 15%. 15% é o público masculino se depilando. Quanto que dá isso em número? E tinha gente lá falando que isso era loucura, e uma pessoa numa conversa de final de tarde... Para empreender você tem que abrir a mente, não tem jeito, né? Que veio falar, mostrar pra gente que a gente não estava olhando algo que podia ser incrível, como de fato atualmente é. É assim as coisas, então assim, o aprendizado desse processo, a gente tem que ter alguns momentos da nossa jornada empreendedora para ouvir pessoas. Não importando, inclusive, o grau hierárquico onde ela esteja na companhia. Porque, como disse para você, um gerente de RH, que por óbvio você imaginaria que grande insight ele vai me trazer, foi a pessoa que deu a oportunidade de hoje mostrar para a gente que a gente pode faturar mais de 200 milhões por ano com o público que a gente não estava atendendo. Uau, que história, hein? Legal, né? Muito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como surgiu a situação da Xuxa entrando no negócio da Espaço Leite? Olha que bacana. A Xuxa agora, que eu tenho a honra de dizer, minha amiga Xu, que agora recentemente inclusive fez aniversário, tenho muito carinho e respeito por ela. Ela entra na nossa vida num momento também de desafio. Final, a gente tinha vivido 2014 em junho um problema, né?
mas eles não tinham nos abandonado ainda. Em novembro de 2014, eu tinha uma revista que eu recebia aos sábados, tinha uma notícia dando conta que uma artista de visibilidade nacional, de um grande canal de televisão, iria abrir uma rede de depilação a laser com um grupo de empresários do Rio de Janeiro que eu sabia que tinha muito dinheiro. Passou um filme, né? 10 anos quebrando pedra aqui, uma disputa, uma luta cruel para fazer o negócio acontecer, e vai chegar alguém com uma pessoa de grande visibilidade, então vai dar grande visibilidade para o negócio deles, com muito dinheiro para fazer o negócio crescer, nós vamos ser atropelados. Não, aí a gente tinha um grupo de WhatsApp entre os 3 sócios, fotografei a matéria e coloquei: senhores, assunto para ser tratado na segunda-feira, urgente. O sócio, novamente, Tito: pô, rapaz, você tinha de passar problema para nós? Eu falei: Tito, me desculpa, cara, eu sei que você não gosta, mas é assim, desafios, ou você encara de frente, se prepara e se planeja, ou ele vai ficar maior do que você e pode te matar. Então, eu estou identificando aqui um assunto sério. Um assunto sério, não é brincadeira não. A gente já tinha tido algumas tentativas de algumas iniciativas, mas muito incipientes e mal organizadas, que a gente deu conta e venceu os concorrentes iniciais, mas essa daqui vai ser grande. Então a gente tem que mudar de patamar, fazer antes que eles façam. E aí passou um filme na minha cabeça e eu lembrei pela terceira vez, já era a terceira vez que eu lembrava dele, de um grande amigo que eu tinha que chamava José Semenzato. De novo, o poder dos relacionamentos, das pontes que você vai construindo ao longo da sua jornada. José Semenzato é meu amigo de uma longa jornada. Eu lembro dele ter feito o movimento da Microlins, a gente comemorado junto, inclusive, no restaurante que eu tinha na Rua Amauri. E eu sabia que ele tinha grande conhecimento no setor de franquias, coisa que eu não tinha. A gente precisa juntar pessoas com os skills melhores que a gente, não é? Tinha fracassado, inclusive, tentando fazer franquia, porque eu contratei uma consultoria para me ensinar a fazer franquia, que ao final de uma grande quantia paga, inclusive não tinha nem todos os recursos para fazer aquele investimento, mas eu acreditava que podia nos ajudar. Ao final da consultoria me entregou um lindo livro dizendo: está aqui a solução para você fazer sua franquia. Eu olhei para o livro: tá bom, e aí? Não, tá aqui. Não, escuta, para ler livro eu tinha que ir numa livraria e comprar os livros. Falei: não, agora se você quiser que a gente passe o que está no livro aqui, você vai ter que me contratar mais um X maluco. Você está de brincadeira comigo, meu. Obrigado, pegamos o livro, colocamos na prateleira, esquecemos aqui, meu. Não temos competência para isso agora. Esquece, nós vamos no foco no que a gente tem que fazer agora. Mas eu me lembro quando a gente tinha ainda 6 unidades, de ter procurado o Semenzato e batido um papo com ele, fazer: estou nesse novo projeto, o que você acha de a gente pensar junto, fazer uma expansão? E ele me pediu os números do negócio, eu mostrei para ele, falei: pô, o negócio ainda é muito pequeno, fase inicial, ainda está na modelagem, pode ter muita coisa pela frente, mas legal, bacana, sei o que lá, mas eu acho que eu prefiro não arriscar agora. Foi legal, tá tudo certo. Mais à frente, numa festa, num encontro social feito por um amigo, eu encontro com o José Semenzato novamente, já surfado a onda das vendas coletivas, Groupon e Peixe Urbano. Falei: Zé, lembra aquele negócio que eu te falei com 6? Agora já estamos com mais de 20 unidades, hein? O negócio tá... Você acha que não é legal a gente dar uma olhadinha nisso? Esquece, estou no outro projeto agora, não posso perder o foco. Agora não vou nem olhar isso. A resiliência. Vai, legal, tá bom. Bom, com esse novo desafio de ver uma outra rede possível, concorrente nosso e grande, se abrir, lembrei de novo do meu amigo, né? Mas dessa vez já com um plano bem estruturado na cabeça. Eu sabia que ele estava envolvido com a Xuxa num projeto de bufês infantis, a Casa X. A gente traz a Xuxa para dar visibilidade nacional, forte, muito mais forte, inclusive, que a outra pessoa. O conhecimento de franquia do Semenzato, a gente junto pode fazer um estouro aqui. Novamente, como resiliência, né? Olha de novo aqui. Tive a seguinte ideia: o que você acha? E contei mais ou menos a ideia que eu estava assim: ô Paulo, eu acho que pode fazer sentido, hein? Porque a Xuxa, nesses dias atrás, me disse que eu adoraria ter algo no setor de bem-estar, saúde, estética. Ela gosta muito do setor. Então, vamos provocar. Aí ele falou com o empresário dela na altura, e ele falou: ele vai vir a São Paulo, estava no Rio, ele vai vir a São Paulo para conhecer o negócio. Legal, vamos receber ele aqui. Aí recebemos ele muito bem, mostramos que era um negócio. Ele, como empresário, adorou o negócio. Maravilhoso, acho que tem tudo a ver, mas a gente tem um tema aqui importante. A Xuxa está já envolvida com uma amiga dela, que é dermatologista. Estão pensando em montar uma clínica de dermatologia juntas, tal, e a Xuxa é assim. Ela, por dinheiro nenhum no mundo, ela vai destruir uma relação de amizade
pensando só no dinheiro. Então eu preciso entender o quanto ela evoluiu, se dá para efetivamente voltar atrás nessa conversa, se não vai estragar a relação que ela tem com a pessoa que ela gosta muito. Me dê alguns dias para poder avaliar. Aquela ansiedade, né? Assim, ai meu Deus do céu. Nesse inteirinho o Zé me liga, fala, Zé, eu conheço bem a Xuxa, ela só vai fazer negócio com pessoas que ela conhece, que ela sabe pelo menos quem é. Foi legal, bacana, vamos marcar. Não, vai ter um show aqui em dezembro, dia 13 de dezembro de 2014. Eu tenho a fotografia desse dia. Vamos no show com ela. Ela recebe a gente no camarote para te conhecer, falar, para você ter um momentinho lá. E depois a gente fica no show para ver o show. Pô, legal. Posso levar minha esposa, meus filhos? Não, pode levar todo mundo. Então bora pro show da Xuxa. Aprendeu a dançar até hilaria. Bora pro show da Xuxa, bora lá. E aí, como combinado, chegamos lá, fomos recebidos no camarote, ela nos recebeu com muito carinho, como sempre com as pessoas. Tivemos um momento de conversa com ela, nos apresentamos, falamos rapidamente, fizemos a nossa foto com ela. Foi maravilhoso aquele primeiro momento. Ficamos no show até o final, foi também incrível. Afinal de contas, tinha os baixinhos dela, que afinal já não eram tão baixinhos, né? Já tinham tudo crescido, mas uma energia incrível, mas a gente ainda não tinha resposta, né? E aquela ansiedade, porque vai dar certo, não vai dar certo, até que em janeiro vem efetivamente a resposta. O empresário ligou e falou, tudo certo, o assunto está resolvido, ela topou a ideia, mas tem uma condição. Eu falei, ai meu Deus do céu, vamos lá. Condição. Qual é a condição? Ela só faz negócio em que ela acredita e ela sabe que funciona e que é bom. Ela não vai ter negócio nenhum que não for verdadeiro. Eu falei, bom, isso está fácil, a gente conhece o nosso produto, nosso serviço, tranquilidade. Vou marcar o dia para ela vir. Não. Você não está entendendo. Tem que levar a máquina na casa dela. Uma máquina de 120 quilos, no Rio de Janeiro a gente não tem unidade nenhuma. Como é que a gente faz isso? E aí, de novo, os relacionamentos que a gente tem na vida que a gente vai construir. No Rio havia um amigo nosso que tinha lá, inclusive, algumas clínicas abertas, Larry, grande amigo, que inclusive recentemente eu pude retribuir o favor que ele fez para a gente naquela altura. Ligamos para ele, Larry, a gente não contou quem era, mas escutei um cliente que a gente precisa atender de forma especial aí no Rio de Janeiro, que você consegue emprestar para a gente sua máquina por um dia? Pega a máquina aqui, escolhemos a nossa melhor técnica especialista do laser para fazer esse tratamento com a Xuxa e fomos à casa da Xuxa. Ela recebeu o tratamento, achou maravilhoso o tratamento e aí sim veio a resposta. Bora, vamos fazer junto. Investimos 6 meses de trabalho para fazer a modelagem da nossa rede de franquias que a gente lançaria na Feira BF 2015. Que aí mudou todo o planejamento estratégico, né? De marketing, tudo. Expansão, a forma de estruturar esse lançamento. E a gente faz esse lançamento na Feira BF em junho. Em 6 meses nós vendemos 120 franquias. Imagino, porque você pegou um momento também que as franquias estavam muito em alta, né? E a coisa que eu gosto de dizer, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, vender franquia até que é algo fácil, vai entre aspas, mas vamos dizer fácil. O grande desafio, na verdade, especialmente nós que ainda não tínhamos feito esse movimento, é você transferir seu conhecimento, seu know-how, a sua cultura especialmente, para um novo empreendedor, agora parceiro seu franqueado, para que ele execute como você executa e, acima de tudo, tenha sucesso. O cara também tá fino no negócio, né? Porque tem muito aventureiro, né? Então, e essa escolha de quem seriam os nossos parceiros. Então, a gente vendeu sim as 120 unidades, mas acima de tudo, a gente implantou efetivamente essas 120 lojas, mantendo padrão, cultura, faturamento e resultado para esses franqueados, porque eu costumo dizer também que franqueado feliz, ele precisa ter 3 condições básicas. Primeiro, ele precisa conhecer muito do negócio que ele está se envolvendo. Então, ele tem que estudar muito, estudar inclusive concorrentes, ele tem que se apaixonar pelo que ele está fazendo, não adianta querer fazer algo que ele não gosta, que não comunica com os princípios e valores de vida dele. E o terceiro, a vertical, que é muito importante, ele precisa ganhar dinheiro. Porque não existe conhecimento nem paixão que se sustente sem ganhar dinheiro. Então, o nosso negócio entregava exatamente essas 3 condições para esses franqueados, e a partir daí a rede passa a crescer de forma acelerada, de forma que hoje a gente tem quase 900 lojas implantadas no Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e Argentina, onde foi a primeira iniciativa de internacionalização da companhia. E o que é mais interessante é que nesse processo de franquia, você começou a expandir para o Brasil todo. E aí você tem a questão das regionalidades, as questões culturais. Em algum momento teve que fazer alguma mudança em algumas localidades específicas para se comunicar melhor com... Na verdade, na parte de comunicação, na fase inicial, a resposta foi não. Mas o não foi não pela nossa estratégia, mas
talvez pela inabilidade de condução desse processo. Coisa que hoje a gente procura cuidar com muito mais atenção. Inclusive na nova modalidade, onde você tem a figura dos influencers, tendo influências dentro das regiões que falem na cultura e na linguagem da região onde o nosso negócio está inserido. Isso é muito importante. A gente falar na linguagem... Já são bem-sucedidos ali. A essência do negócio é absolutamente a mesma, então existe pouca mudança. O que evoluiu de forma... é atração, né? De forma positiva no nosso negócio, e aí não é culpa nossa, é uma questão de física e biologia, não tem como resolver. Às vezes as pessoas ficam meio chateadas com a gente, mas precisa ser explicado. E graças a Deus surgiu uma nova tecnologia que está ajudando. Na pele existe os fototipos, tá? E no fototipo de grau elevado, que é desde o 1 até o 6, da pessoa branca até o negro tinto, o laser tem uma dificuldade de leitura de pessoas de pele negra. Isso não mulato. Mulato ainda você consegue com laser de Alexandrite resolver. Por quê? Porque ele faz a leitura para tratamento e condução do pelo como fio condutor da energia. Então, ele usa o pelo na diferença da melanina, usa o pelo para fazer a leitura da energia e mata o folículo e elimina. Quando você aplica isso numa pele negra, ele não consegue diferenciar a cor do pelo e da pele, ele queima tudo. Então, inclusive, você pode machucar a pessoa. Graças a Deus, surgiu uma nova tecnologia que nos permite agora sim fazer o tratamento de uma metodologia diferente. Na verdade, ao aplicar esse laser, ele disseca os vasos irrigantes do pelo. O processo é um pouquinho mais longo, mas resolve também. Então, de melhorias que a gente foi, graças a Deus, podendo inclusive investir, porque é uma tecnologia que custa inclusive mais dinheiro, a gente tem hoje, em regiões determinadas do país, mais essa tecnologia para atender a população do nível de fototipo 5, 6, que são maiores, que o laser de Alexandrite não atende. E hoje você tem uma holding com um pool de empresas, é isso? Esse é o novo momento do Paulo Moraes, porque, afinal de contas, até 2022, eu liderava o Espaço Laser, como combinado, após o IPO. Na verdade, eu imaginava que ia ser mais fácil, mas afinal não, né? A vida real é diferente da vida Total. A ideia era que, após um ano, eu me desligasse da companhia. Eu achava que ia fazer isso rapidamente no ano de 2022, mas o processo de transição, que inclusive o conselho me confiou, a condição de liderar o processo, que foi muito bacana, além do processo natural de escolha da pessoa, o processo de transição e passagem de bastão para que fosse o menos turbulento possível, então eu acabei me desligando efetivamente da companhia em outubro de 22. Mas já sabendo e decidido que a minha vida mudaria a partir de 22, dezembro de 21 eu estou falando, é o mês inclusive que eu faço as minhas reflexões de vida, o que eu estou fazendo de bom, o que eu estou fazendo que não está funcionando, o que precisa ser mudado, e sabendo que eu faria essa grande mudança da minha vida a partir dali, porque afinal de contas, eu não falei aqui, mas de 2014 até 2022, eu fui para dentro da companhia full time para fazer e ajudar a gestão, fazer a transformação que eu sabia que precisava ser feita sobre todos os aspectos, na gestão, estrutura, de organizacional, agora já com conselho porque ali foi um salto para mais de 800 lojas. A estrutura da companhia mudou completamente. E desenvolvimento de uma nova ferramenta de tecnologia que a gente não tinha até então. Foram trabalhos incríveis, uma jornada intensa, verdadeira, 24 horas praticamente por dia, 7 dias da semana, não havia sábados e domingos. Não tem como ser diferente. Tá no varejo, em aceleração de crescimento. Então, uma jornada intensa, mas muita energia positiva, incrível, com os times, de novo, nunca sozinho. Se tudo isso acontecer no Espaço Lendo foi porque o Paulo Moraes fez isso, mas sócios, diretores, gerentes, equipes das lojas, todo mundo conectado no mesmo sentido para que o resultado pudesse acontecer. Mas o time também é reflexo do seu líder, né? Não, talvez sim, ok. Eu também acredito muito nisso. A liderança tem que ser uma liderança sempre inspiradora pelo exemplo que faz, mais do que fala, inclusive. Mas nessa nova jornada, decidido que eu faria o salto seguinte, e algumas pessoas apostando que eu iria para casa descansar. Não consegue. Quem tem esse espírito. E erraram profundamente. Inclusive, eu dei uma conversa, Paulo, aproveita agora a sua vida. Você escuta, você não está entendendo. Eu sempre estive aproveitando a minha vida. Estou fazendo o que eu gosto. Não estou entendendo a sua fala. O desafio te move, né? Sem dúvida. Ok, adoro momentos de viajar, estar com a família. Eu tenho o meu hobby do aeromodelismo, que eu adoro também fazer, mas no momento certo. Eu não vou ficar o tempo todo... É o equilíbrio. É isso, viajando, entendeu? Então eu entendo que a gente tem aí um propósito de vida e me divirto. Para mim é uma diversão, um desafio, as coisas, mesmo nos momentos difíceis, que como todo negócio a gente tem. E a partir dali, sim, eu fundo uma holding de investimento, onde, com todo o aprendizado histórico
na vida das empresas que eu, inclusive, participei, te contei algumas que existiram, inclusive, antes da Espaço Laser. Eu fundo a PGMP, que na verdade são as iniciais da minha família, que é uma holding de investimento no setor de varejo, bem-estar e saúde, crescimento e transformação. Então, eu fiz alguns movimentos importantes, algumas investidas. Novo Fio, junto com o José Menzato, que ele me convidou para esse projeto, para a gente ajudar a organizar uma rede de transplantes capilares, que hoje já tem 50 unidades, que vem mostrando uma nova forma de se tratar. Inclusive, quem está falando vai fazer esse tratamento agora em maio, porque está precisando resolver. Também estou precisando. Eu te convido lá para a gente fazer isso. O negócio, fica incrível. O processo de fazer transplante e a forma de fazer... Tudo bem que você tem que ouvir sempre a mesma piada, né? Tira pelo, põe cabelo. É mais ou menos isso. Eu falei isso de forma brincando e se pegou. Tira o pelo de um lado e põe no outro. É mais ou menos isso, sim. Na Espaço a gente tira, lá no fio a gente coloca, mas nos lugares indesejados a gente tira, onde você está precisando, do que você acha que precisa. A gente tem que, na verdade, ninguém está querendo impor a ditadura da beleza, ok? Exato. Você tem que atender o que está te incomodando. Tem que ser democrático o negócio. Não está te incomodando, tirando o ponto, resolve. Hoje, graças a Deus, tem como fazer. Depois um projeto muito bacana que chama-se Laces, que é uma rede de salões com produtos orgânicos, com uma pegada muito forte e consciência ambiental, de não agressão ao meio ambiente, então zero químico, e que traz muito resultado de qualidade para os fios de cabelo e as mulheres sabem o que eu estou falando. Então, e agora, dentro dessa preliminar, uma rede que agora começa a crescer, que eu acho que vai ser muito grande, chamado Bioma. Um projeto bacana que eu gosto demais, que inclusive eu me envolvi lá no passado, eu não contei esse projeto, mas a gente teve uma loja de esportes aventura, chamada Mundo Terra. Depois, pelo decorrer da vida, naquela altura quem cuidava desse negócio era minha esposa, ela engravidou, eu falei, Paulo, eu não vou ter tempo de cuidar desse negócio. Nessa altura a gente vendeu nossa parte para o sócio que ficou, o Guto, e que num ciclo seguinte, e ele sabendo que eu tinha me desligado do dia de Espaço Laser, e por acaso nos encontramos na praia, ele falou, Paulo, estou querendo falar com você há muito tempo, cara. Eu preciso falar com você, inclusive quero te dizer um negócio, tem algumas coisas que você me falava lá no passado, que eu juro que eu não entendia. Mas agora eu entendi. Às vezes eu queria te fazer um convite. Falei, tá bom, ok, passa lá no hotel mais tarde, beleza? E ele veio de fato, Paulo, o que você acha de você me ajudar a gente fazer a expansão da Mundo Terra, que você inclusive ajudou a gente a fazer lá no começo? A gente fazer uma rede de franquias, desse nosso negócio, que é extraordinário, né? Para quem gosta de atividade externa, caminhada, trekking, camping, com equipamentos altamente qualificados. Então, eu costumo dizer que lá a gente não tem vendedores, a gente tem consultores para atividades que você se propõe a fazer, para você fazer de forma correta, inclusive não se machucar. Então, para quem gosta de atividade outdoor, eu convido aí a conhecer o Mundo Terra. É um negócio incrível. Eu já estive em uma. É sensacional. Incrível. E um projeto que a gente está começando agora com Volta Empreendedor, que também de muita energia, chamada Ocular Brasil, que se propõe a correção refrativa para quem tem problema de miopia, através do laser. Então, você quer se ver livre dos óculos, isso te incomoda, está aí uma solução bacana de resolver, e é tão rápido. Eu acompanhei um procedimento recentemente, minutos, e o assunto está resolvido, e a pessoa se livra dos óculos de forma definitiva. Mesmo para quem tem ceratocone ou não? Aí você está me pegando, porque essa é uma área, provavelmente não é técnica, né? eu não tenho esse detalhe. Lembra que eu falei? Minha obrigação e responsabilidade dos negócios que eu estou é olhar como é que eu expando essa rede, como eu cresço e faço ela faturar cada vez mais. Deixando para os técnicos que sabem muito do negócio, cuidarem no detalhe e do dia. É lógico que na Espaço Laser, por ter vivido tantos anos dentro desse universo, por óbvio, sabe tudo e mais um pouco, né? Um pouquinho, né? É natural que a gente aprenda. Em negócios novos a gente tem uma curva de aprendizado que a gente vai precisar cumprir. E são muitos negócios também para conhecer, né? É verdade. E também tem, não sei se ainda tem ou teve algum outro projeto com a Xuxa também, né? Então, na parte de alimentação. Na verdade, a gente começou a olhar, mas a gente entendeu que talvez não fizesse sentido, acabamos abandonando o projeto, infelizmente. Mas é interessante como você veio de vários segmentos, né? Restaurantes, coleta de lixo e tal, e depois você se encontrou num determinado nicho e agora está ampliando o leque dentro... Na verdade, assim, a gente tem que fazer mais do que a gente sabe um pouco, não estou falando que eu sei muito. Então, se eu conheço um pouco de varejo, eu conheço um pouco do setor de bem-estar e saúde, eu tenho que olhar iniciativas nesse... Mas o que é legal aspecto, é que isso está totalmente vinculado com o seu propósito lá atrás, quando você falou assim, eu quero
lidar com pessoas, né? Sempre. E é um segmento que você cuida de pessoas, Varejo né? É é gente totalmente na veia, voltado né? para pessoas. Varejo é gente na veia. Eu adoro ver pessoas. Varejo e o próprio segmento, Não, né? escuta, eu adoro ver empresas se estruturando e crescendo com processos bem desenhados, é importantíssimo. Tecnologia nos dias atuais, muito importante, mas eu costumo dizer todo o tempo, processos, tecnologia, a gente jamais pode esquecer que são meios. Eu vejo, às vezes, alguns executivos absolutamente convencidos que eles são fins, se resolvem em si. E até eu desafio, escuta, lindo esse seu processo. Quem põe em Se prática, né? você colocar uma pessoa torta, não treinada ou mal intencionada, seu processo vira lixo. Então, cuide da parte mais importante que é nosso fim. São pessoas atendendo pessoas. Então, a todo tempo eu faço questão de fazer as pessoas lembrarem dentro das empresas que eu participo. Processos, tecnologias são incríveis, são transformadores, mas lembre-se que o fim são pessoas. E quando eu falo de pessoas, é o nosso cliente e são as pessoas que ajudam a atender esses clientes, cuidando de forma verdadeira delas. É aí que está a grande diferença. O que faz a grande diferença, a última milha que eu digo todo tempo, é decidido e conquistado com pessoas. E a diferença aqui é a diferença em termos de faturamento, quando a gente fala de venda e resultado, diferenças brutais de ter pessoas certas nos lugares certos, de forma remunerada, de forma correta, entregando a mesma pessoa que antes não entregava nada, treinada, orientada, engajada, fazendo faturamento 3, 4 vezes mais do que fazia antes. Essa pequena diferença que essa pessoa, que às vezes que a gente às vezes esquece dentro das corporações e não atende de forma correta e não dá a devida atenção, é capaz de fazer. Mas aos poucos eu acho que as empresas estão começando a abrir esse olhar para a importância das pessoas, né? Tanto que a gente viveu recentemente um movimento onde as empresas contratavam experiências. Agora as empresas estão contratando talentos, né? E estão desenvolvendo essas pessoas, estão moldando essas pessoas. Então eu acho que existe uma abertura de um mercado de trabalho para pessoas hoje que vêm de outros segmentos, que transitam em outros segmentos, porque antes você desenvolvia uma carreira num determinado segmento, por exemplo, banco, era difícil você sair para outro segmento que não fosse banco, né? Hoje não, hoje você consegue. O negócio é tão possível que é o seguinte, fora toda essa vida que eu estou te contando, recentemente eu fui convidado para participar de um conselho de administração de uma indústria têxtil, Capricórnio Têxtil, da família Manfredini. Quando veio o convite, num almoço, eu fico olhando para a cara deles e falei assim, escuta, eu não estou entendendo. Vocês estão entendendo que eu entendo zero de indústria. Isso não é o meu mundo, nunca foi meu mundo. Aliás, eu sempre tive medo desse universo de indústria. Eu acho complexo demais. Meu mundo é varejo, meu mundo é marketing, gente. E aí já o neto, a terceira geração do fundador e agora CEO da companhia, falou, mas é exatamente isso que a gente quer de você no conselho. A gente quer ser uma indústria pensando diferente e a gente queria que você nos ajudasse a pensar a Capricórnio de outra forma. Então eu estou lá agora no conselho e aprendendo muito, né? Porque afinal de contas a indústria não é o meu mundo, mas tentando contribuir com a minha visão. E tem sido interessante os desafios e a gente viu durante o ano de 2024 alguns ponteiros de posicionamento da companhia sendo mudados e alguns indicadores internos e externos, inclusive, de percepção da marca mudando, sabe? O que está sendo bacana para mim, porque afinal de contas é um pouco da minha pequena contribuição numa empresa já grande, né? Uma empresa que fatura na casa de bi também. Mas eu tenho um conceito que o varejo é uma grande escola para tudo. Um bom varejista, ele consegue se adaptar a qualquer situação. O inverso não é o contrário. O contrário não é verdadeiro. Também é verdade. Também é verdade. Varejo é difícil, são muitos detalhes, né? E às vezes são esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você agora está envolvido em mais um projeto que é uma imersão para pessoas que têm consultórios, clínicas, para profissionais de saúde. Varejo do setor de bem-estar e saúde, de forma geral. Conta um pouquinho para a Sim, esse é um gente. projeto que, na verdade, fui desafiado pela Marisa Peraro, que é sócio fundadora da rede de clínicas Procorpo, olhando o setor de estética na área de... que ela tem muito do corporal, facial, ela faz muito bem aquilo, com os processos, a forma de que ela conduz as mais de 20 unidades que ela tem. É uma liderança incrível do setor. E a Marisa me convidou para uma conversa, junto de outras duas pessoas, indignada com o que estava vendo algumas pessoas tentando ensinar como cuidar de uma clínica, sabendo que essas pessoas nunca tiveram uma clínica.
Eu falei, pô, como é que pode? Essas pessoas não sabem nem o que é uma clínica, estão querendo ensinar outras pessoas, isso não vai dar certo. A gente que entende, de fato, a gente que devia estar falando. É que existe uma carência e aí começa a ter e aí ela fala assim, vamos fazer nós isso, vamos passar a falar. Eu sempre adorei poder dividir, falar e dedico algumas vezes algum tempo do meu tempo falando, fazendo algumas palestras quando sou convidado. Eu falei, eu gosto da ideia, Marisa, pode contar comigo. Eu acho que faz todo sentido a gente pensar algo como isso. Vamos fazer um momento, uma imersão, para a gente chamar as pessoas, fazer ali, dividir tudo que é nosso conhecimento, ajudá-las a fazerem a diferença. As duas outras pessoas que estavam na mesa, por motivos pessoais, acabaram declinando, mudando de ideia, e a Marisa ficou naquela situação. E aí, Paulo? Você ainda continua ou vai também declinar? Eu falei assim, Marisa, eu falei para você que eu gostava da ideia e queria. Então, se eu falei, eu estou de pé ainda. Se você achar que dá para fazer em 2, vamos fazer em 2. E, sob a liderança dela, eu avisei isso logo da largada, falei, Marisa, é assim, estou dentro, estou junto, conta comigo se for preciso, mas como todo negócio, a gente tem que eleger um líder para que conduza e faça batuta para a gente não ter bola dividida. Então, você é a líder. Se você é a líder, eu te escuto e você me demanda para poder a coisa acontecer. Cachorro com 2 donos morre de fome. Combinado. E ela, com uma liderança incrível para esse projeto, organizou o primeiro grande evento, a nossa primeira grande imersão, que foi feito ano passado. O negócio foi um sucesso incrível. A partir dali, inclusive, saiu um grupo de mentorados que a gente vem acompanhando desde então, no acompanhamento mais aprofundado, ajudando, tirando dúvidas, ajudando efetivamente no dia a dia essas pessoas a fazer diferença, e tem sido um resultado incrível, né? Porque a gente tem visto mudanças da forma como aquela pessoa conduziu o negócio dele de forma diferente, encontrando resultado, aumentando o faturamento, achando o resultado positivo de última linha. Aí a Marisa falou, Paulo, acho que a gente tem que começar a fazer mais então, vamos fazer o segundo? Então, vamos fazer o segundo. Então, agora, dia 30 e 31 de maio de 2025, a gente vai fazer um segundo grande evento, a grande imersão. A gente prevê um evento para quase 400 pessoas, donos de clínicas, pessoas gerentes, todas as pessoas que estão envolvidas no setor de bem-estar e saúde, para novamente fazer esse desafio, convidar, mostrar efetivamente por duas pessoas que conhecem na prática como isso acontece, dividindo um pouco do nosso conhecimento, com um sonho aqui meio grande, com o sonho de fazer do nosso país um país que tem uma rede de clínicas do setor de estética, beleza e saúde como referência no mundo. Porque, afinal de contas, não basta que a Espaço Laser seja uma grande companhia, é bacana, lógico que é maravilhoso, mas ela sozinha não será referência para um país. É necessário que mais e mais empresas como a Espaço Laser façam com qualidade, com resultado, com responsabilidade os serviços que fazem no setor de bem-estar e saúde, para que a gente passe a ser referenciado além das nossas fronteiras. E quem sabe, sonhando de forma grande aqui, como já acontece de forma incipiente, pessoas ao redor do mundo, quando pensarem em qualquer tipo de procedimento, seja estético ou mesmo outros do setor de bem-estar e saúde, lembre-se da gente para vir fazer turismo aqui e se cuidarem. Então, eu acho que esse é o nosso propósito, nosso sonho, e por isso que a gente está dedicando uma parte do nosso tempo, nossa vida, em 2 dias que são absolutamente intensos, da manhã até o final do dia, onde a gente se propõe que a pessoa, ao sair dali, que é sexta e sábado, na segunda-feira, chegue na sua clínica cheia de energia. E mais do que energia, sabendo o que tem que ser feito, sabendo o que deve ser olhado, sabendo o que deve ser mudado, para que ela passe a encontrar bons resultados. Muito legal esse projeto. Eu tenho uma frase que é assim: a melhor forma de você somar é dividindo. É mais ou menos isso. Afinal de contas, se a gente fizer o mercado crescer de forma consistente, não deixando espaço para que, lembra com o Groupon que aconteceu, que eles desapareceram, pessoas lá dentro passaram a fazer coisa errada e desacreditar a ferramenta como veículo adequado. Exatamente. Então, se a gente quer o setor de forma consistente, crescendo ano a ano, é preciso que as pessoas que estão e gostam do setor façam isso de forma consistente, séria, entregando o resultado de forma correta. Então, a gente precisa ajudar para que as pessoas sigam nesse caminho, entendendo, inclusive, a responsabilidade que trazem para si ao assumirem uma condição de dono de uma clínica, de uma unidade, no setor de saúde, qual seja ele. Então vamos fazer o seguinte, vou te fazer um convite. Bora lá. Você traz a Marisa aqui, vamos falar um pouquinho sobre a história dela, que é bem bacana também. Você vai gostar. Aliás, todo mundo vai gostar. E a gente também aproveita e fala um pouquinho mais então sobre essa grande imersão com vocês dois juntos, pode ser? Combinado. Vamos fazer o convite para ela, eu tenho certeza que ela vem. Legal.
E eu queria também tocar num outro ponto importante, que eu acho que é uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas que eu acho extremamente fundamental e importante, é o incentivo que a Espaço Laser traz para o esporte, patrocinando atletas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Um projeto que eu adoro, tem razões e propósito do projeto. O projeto chama-se Atletas de Espaço Laser. O projeto vem com o objetivo entendendo que o esporte pode ser uma ferramenta importante de transformação e inclusão social. E tem motivo pelo qual o esporte pode fazer isso. Aquele jovem, especialmente da periferia, que se envolve na atividade esportiva, inclusive no sonho de ser um atleta de alto rendimento, ele sabe muito bem que se ele quiser sonhar em ser um grande atleta no esporte, para a gente pouco importa a modalidade. Só não elegemos modalidade onde o dinheiro já flui naturalmente. Então, o futebol não faz sentido nenhum, porque já tem muito dinheiro ali. Mas a gente foi escolhendo onde realmente precisa, né? Precisa do apoio, porque o atleta é muito desassistido, infelizmente, no Brasil. Mas a gente sabe que o atleta que entende da importância do foco para chegar no sonho dele, inclusive alguns sonhando em ser atletas olímpicos, ele precisa estar muito focado e obstinado para aquilo. Ao fazer isso, naturalmente, ele deixa de lado uma série de coisas que ele não deve olhar. Porque sabe que se ele começar a beber, se ele se envolver com a droga ou outras atividades ilícitas, o pódio jamais será alcançado. Então, o esporte é o meio para que esse cidadão se torne uma pessoa diferenciada. E, minimamente, o que vai acontecer com ele, se tudo der errado, ele vai poder ser, no mínimo, um bom técnico da modalidade que ele escolheu. Então, ele vai ter uma profissão naturalmente. Os reflexos são grandes. Então, essa transformação a gente acredita mais. Então, por isso, um pouco está inspirado na figura do meu filho, que é um atleta da esgrima brasileira. E eu vendo, inclusive, a transformação que foi acontecendo com ele e a minha preocupação com o pai, que a gente tem natural, quando chegar a fase mais difícil, que começam as ofertas de todos os lados, né? Bebida, drogas e outras coisas. Como é que eu consigo manter ele focado nas coisas boas que a vida tem para que não se perca? E o esporte, eu sempre acreditei que seria o canal e, infelizmente, deu certo. O Paulo é, de fato, um atleta da Seleção Brasileira de Esgrima, focado e obstinado, e sabe que não pode perder o foco, senão o pódio desaparece. Então, pensando nele, a gente estruturou uma plataforma onde a gente apoia diversas modalidades, canoagem, o pessoal da bike, modalidade onde a gente sabe que tem dificuldade de obter recurso e que aquela pessoa que está envolvida precisa ter duas condições importantes. Primeiro, ser uma pessoa que está buscando o alto rendimento, então ele está querendo competir, ele está querendo se esforçar, e segundo, que ele se conecte de forma verdadeira com a marca Espaço Laser. A gente não quer simplesmente o nome dele na camiseta dele, a gente quer que ele goste da empresa que ele represente. Isso é bacana, criar essa identificação é muito bom, né? É isso. Paulo, muito obrigado aqui. Gostaria de ficar mais horas e horas conversando com você, porque são muitas histórias interessantes. Algum recado final que você gostaria de dar para a nossa audiência, para os empreendedores que estão nos assistindo? Eu tenho procurado falar e a gente tem visto uma nova geração de empreendedores chegando. Isso eu acho maravilhoso, pessoas jovens pensando e sonhando em empreender. O único ponto que eu coloco aqui é que na atividade empreendedora a jornada é construída na medida de anos, não de dias nem de meses. Porque o mundo, por conta das mídias sociais e da forma como a coisa foi acontecendo, parece que foi dando uma falsa realidade de que tudo acontece no estalar de dedo ou numa virada de tela. Na vida empreendedora isso não é assim. Normalmente, um bom modelo de negócio, ele se mostra verdadeiro a partir do terceiro, quarto, quinto ano de existência. Até porque o início ele engana um pouco, porque você atende uma demanda reprimida, mas depois... Então, essa modelagem, esse exercício, a obstinação, resiliência, tem que se mostrar verdadeira, e aí, aquele negócio de estar todo dia e trabalhando muito no negócio, numa jornada mais longa. Ok, nova realidade de mídias sociais, é verdade que alguns empreendedores podem ficar ricos em meses, talvez seja verdade, mas isso não é a regra. Isso é exceção. Isso é igual o jogador de futebol, então, são poucos. Não jogue acreditando na exceção, jogue acreditando na regra, e a regra se constrói em anos. Obrigado, Paulo, foi um prazer imenso ter você aqui, um episódio super especial que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Obrigado.
Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, dê o seu like. Paulo, esqueci uma coisa, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Isso é importante, não pode esquecer. Na verdade, assim, eu acho que eu tenho dividido aqui a mídia social, que inclusive quando me perguntar lá, me acessar pelo direct, sou eu mesmo respondendo, não é ninguém fazendo isso por mim, não. Tá? Isso é verdade que eu sou prova disso, né? Então é @Moraes, Moraes é com I, né? Paulo08, ou no LinkedIn, Paulo José Iaz de Moraes, que é o meu nome completo. Então, se quiser me seguir, acompanhar, saber o que eu estou fazendo, e eu divido um pouco da minha jornada ali, eu uso essas ferramentas para mostrar a minha jornada do que eu faço. O que eu tenho não importa. O importante no ser humano é o que ele faz, o que ele representa, então o ser é mais importante do que ter. Então, a mídia social, para mim, funciona dessa forma. Eu procuro, de alguma forma, impactar as pessoas de forma positiva, e se quiser estar interagindo, falando, esse é um bom canal. Eu vou abusar mais um pouquinho de você, antes da gente fechar. Que as pessoas conhecerem o Paulo de uma forma diferente. Você relatou que tem uma paixão pelo aeromodelismo, mas você também surfa, é isso? Isso foi no passado. Você tá pesquisando a minha vida, descobriu. Na verdade, o surf fez parte da minha vida lá no passado, e depois de um grande período, um canal que cobre o esporte, um dia me liga no escritório: Paulo, nós estamos aqui com um projeto bacana para CEOs de companhia. Que legal, bacana, qual que é o projeto? Não, a gente está convidando, a gente queria convidar você para fazer um dia de surf com Carlos Burle, o primeiro surfista de ondas gigantes do país. Eu falei: gente, esse negócio de surf foi alguns anos atrás, esse negócio não vai funcionar comigo. A primeira tentativa foi falar não. Não, Paulo, pensa que vai ser um negócio legal, eu tenho certeza que vai ser bacana, tal. Ok, me dá um dia para pensar nisso? Ok. Aí, no dia seguinte, liguei, te pensando bem, eu acho que a gente tem que ser movido por desafio. Eu vou. Como eu costumo dizer, bora fazer. Então, eu vou, bora, organiza que eu vou. E foi engraçado, foi um dia incrível com o Carlos Burle. Ele nos recebeu na praia. Confesso que quando eu cheguei na praia, começou a me dar aquele arrependimento. Falei: o que você está fazendo aqui, cara? Tanta coisa para você fazer, você vai se meter em surfar, vai pagar um mico na frente das câmeras ainda. Vai ser horrível isso. Mas deu tudo certo. O Carlos Burle fez um trabalho incrível de conscientização corporal, entender. Lógico que eu sabia um pouco dos princípios do surf. E deu tudo certo. Eu levantei na prancha, entrei na onda. Tá tudo gravado, não tô mentindo. A resiliência tá aqui só também. buscar lá, no canal off. Vou dar o canal off, coloca o Paulo Moraes, Espaço Lê, vocês vão achar eu surfando lá. Vai entrar na sala VIP do aeroporto de Congonhas, aí vai você tá no lá. certo, tá no certo. E outra coisa interessante que me remeteu à minha infância, que eu, quando era moleque, meu pai me levava para ver aeromodelismo lá no Semucan, nem sei se ainda existe lá, mas mais. antigamente Meu pai também existia. me levava lá. Na verdade, Era muito legal. Esse hobby veio com meu pai, ele que me ensinou, e na pandemia, não sei porquê. Era lá no Semucan que você entra? Algumas vezes no Semucan, mas a gente era uma condição mais raiz. A gente ia num aterro que tinha no Alphaville, na fase inicial do Alphaville, que era só os aterros colocados lá, a gente baixava lá para soltar os aeromodelos. Mas foi algo que eu aprendi com meu pai. E na pandemia, não sei por cargas d'água, meu pai já tinha falecido, ele faleceu em 2018. Eu fui pesquisar novamente o hobby e descobri que ele tinha evoluído de forma extraordinária. Aqueles aviõezinhos, como as pessoas costumam falar, que eram muito simples, tinham ganhado uma organização, estrutura e tecnologia, foi incríveis, inclusive em termos de escala, parecendo aviões reais. Falei: nossa, como isso aqui melhorou. E aí falei: eu vou voltar para esse negócio. E aí eu retomei o hobby quando eu posso, nem sempre que eu posso. Eu estou lá em São Roque, tem uma pista organizada que eu vou para pilotar junto com o Diogo, que é o cara que me ajuda, organiza meus aeromodelos, põe em ordem para a gente poder fazer os voos. Vira uma terapia Total. também, é uma paz. Aliás, como tudo na vida, foco no que vai fazer. Porque no aeromodelo é o seguinte: você perdeu o foco, quebra o avião. E não é barato. Não é barato. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então, para você que nos assistiu, espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe o seu like, o seu comentário também e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer ouvir essa história. Obrigado e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.